Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje continuaremos o estudo bíblico dos Salmos. Salmo de número 10, Salmo de Davi. O Salmo de número 10 é um salmo de oração, a oração do angustiado, uma oração, podemos até dizer, do desesperado, porque quando lemos o Salmo, vemos aqui o servo do Senhor num total desespero de busca de confiança no seu Deus. Mas também é um salmo que nos ensina a nos humilhar quando vamos orar. Grandes lições podemos tirar deste salmo. São apenas 18 versículos. Rapidamente, nós iremos aqui fazer uma apresentação deste salmo e, no final, tirar algumas lições para nós que tanto precisamos de prática de oração neste exercício espiritual ao nosso Deus. Eu vou dividir o salmo em três partes. Dos versículos 1 a 2, nós vamos ver aqui a ação desse Deus que conforta o seu servo, apesar do aparente silêncio deste Deus. Dos versículos 3 a 11, este Deus não é indiferente com o servo dele quando ora, ainda que o servo está desesperado na sua oração. E dos versículos 12 até 18, nós vamos ver que esse Deus sim se levanta, ele é pelo seu servo e no tempo dele ele responde e age segundo o coração que está orando nesse momento. Então, rapidamente, vamos para o Salmo. Se você estiver com uma Bíblia aí, você pode abri-la prontamente e acompanhar o registro nesse momento. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 10, versículos 1 e 2. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdem. Perceberam? Ele já começa orando de uma maneira em que ele faz pergunta. O que nós temos aqui é a fé perguntando, não é a fé duvidando. Eu sei que pode haver alguma interpretação de que aqui a fé está com dúvida, porque não está confiante na ação de um Deus Todo-Poderoso na vida dele. Mas longe da fé duvidar, a fé tem convicção, a fé é certeza de coisas que nós esperamos, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Então aqui é a fé que pergunta, não é a fé que duvida. Apenas ele faz as perguntas porque ele sente que ele está sozinho. Por isso ele diz: Por que, Senhor, te conservas longe? A sensação do salmista é que este Deus que é onipresente, e o salmista sabe disso, às vezes ele sente que Deus está longe. Mas sabemos que o Senhor Deus nunca está longe. Ele pode estar longe nas horas das tribulações, que na nossa mente vem essa sensação, mas é neste exato momento que sabemos que Deus está perto, tão perto de nós, que conhece todas as nossas tribulações. E o ponto aqui é que o salmista está vendo a atitude do ímpio, daquele que não serve a Deus. Então aqui é uma diferença do justo e do injusto, do ímpio que não serve a Deus, que tem a boca cheia de arrogante. Por isso que no versículo 2 ele diz: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. E há um desejo no coração dele de ver o Senhor Deus agir, porque Deus é justo, justo juiz, que não deixa passar nada impune. Por isso ele ousa em dizer: sejam presas das tramas que urdem, porque eles maquinam o mal. E a partir do versículo 3 até o versículo 11, é a apresentação desse Deus que, apesar do aparente silêncio, é um Deus que não está indiferente com o sofrimento do seu servo. Acompanhe aí comigo a leitura dos versículos 3 a 11. Eu vou ler até o versículo 11. Diz assim a palavra: Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele.
O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição e enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e, na sua rede, o enleia. Abaixa-se e rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Prestar atenção na visão que o salmista tem sobre a atitude do ímpio, que é arrogante, que é perverso, que aparentemente está em vantagem contra o necessitado e o pobre, especialmente. Esta é uma oração sincera. Às vezes, nesse mundo, esta é a nossa sensação de que muitas vezes os arrogantes, os detentores da autoridade neste mundo, aqueles que se sentem senhores de si mesmos, nos subjugam. Às vezes nós nos sentimos como este salmista, olhando para as circunstâncias e vendo a opressão daqueles que estão numa posição de vantagem, oprimindo os necessitados, os pobres. Nós aqui vemos que há uma atitude de pessoas que não temem a Deus, que não creem em Deus e, aliás, achincalham da existência de Deus. O salmista chega a dizer que o perverso é a si mesmo. Ele chega à conclusão de que não há Deus nas suas cogitações. Ele chegou a um ponto na sua insensatez que ele afirma: não há Deus. Então eu estou livre para fazer o que eu quiser e o poder está nas minhas mãos. E o poder é de opressão, é de subjugar, é de trazer aflição mesmo na vida daqueles que não têm nenhum recurso. E o salmista não poupa as palavras para dizer: a boca deles é uma boca cheia de maldição, de engano, de opressão, a sua língua só traz insulto e iniquidade. E nós estamos falando de um texto tão antigo, salmo que foi escrito no período do reinado de Davi, um salmo escrito, não tenho dúvida que foi escrito pelo rei Davi, que mostra o que já acontecia naquela sociedade. O que nos assusta é que nós, olhando hoje para a nossa sociedade, nós não vemos nada diferente do que está escrito aqui. Quantas pessoas arrogantes, quantas pessoas donas de si mesmas, achando que não irão prestar conta a um Deus Todo-Poderoso. Aliás, eles até achincalham mesmo, blasfemam, dizendo: Deus, que Deus? Onde está o teu Deus? Não há Deus. Por isso eles fazem o que querem. Se existe um Deus na cabeça deles, esse Deus se esqueceu, como está aí no versículo 11. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Isso nos faz lembrar quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário, assumindo os nossos pecados, as nossas maldições, a nossa culpa, o Senhor Deus, por um tempo, numa linguagem humana, vira o rosto para ele. E nós já conhecemos o registro, quando o próprio Senhor Jesus dá aquele grito na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas naquele momento o Pai desampara o seu Filho por aquilo que ele estava assumindo no seu corpo santo e justo. Porque os olhos do Senhor não podem contemplar a maldade, o pecado. Então, a você que pensa que Deus não existe, que Deus não contempla o pecado,
Deus pune o pecado, ele já fez isso com os justos, punindo o pecado em Cristo. Por isso, em Cristo, todos nós que confessamos, que professamos a fé nele, em Cristo, fomos justificados. Já não há mais culpa ou condenação para nós. Ah, mas aqueles que ainda não fizeram a sua confissão que Jesus é o Senhor, te aguarde, porque o que nós vamos ter a partir do versículo 12 do Salmo 10 é exatamente este Deus que se levanta, e o salmista sabe disso. É um Deus que age, é um Deus que não deixa passar nada impune. Acompanhe aí a leitura dos versículos 12 a 18 deste salmo, que diz assim: Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebra o braço do perverso, ou quebranta, né? Mas tem uma tradução que afirma que é para quebrar mesmo o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. E aqui o salmo termina. Prestar atenção que o salmista chegou à conclusão no final do salmo que este Deus a quem ele clama é o Pai dos necessitados, é o Pai dos órfãos e das viúvas, é o Deus que acode sim os necessitados. Então haverá da parte de Deus juízo. Por isso é que ele faz esta oração imprecatória, que é uma oração de juízo mesmo. E se o ímpio não se arrepender da maldade que pratica, enfrentará o justo castigo do Pai dos necessitados. Que salmo para nós aqui, que às vezes sentimos injustiçados neste mundo. Aguarde, continue em oração, clame a Deus que é justo, que é Pai nosso que estás nos céus, mas é um Pai que é por nós. E se Ele é por nós, Ele haverá de se levantar e não haverá nenhum arrogante nesta terra que permanecerá de pé. Uma hora vai cair. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas, que o Senhor Deus haja com justiça, especialmente na nossa nação, num tempo tão de injustiças que nós estamos vendo acontecendo, especialmente por aqueles que estão investidos de autoridade na nossa nação. Que o Senhor se apiede do seu povo necessitado nesta terra e que o Senhor em Deus, que o Senhor Deus então possa agir com poder e justiça sobre aqueles que oprimem o povo dele, os filhos que são dele. Que Deus assim te abençoe, te guarde e te fortaleça na hora da aflição. Um grande abraço.